Todos abriram a sua Bíblia em Atos capítulo 10? Uma dúvida, quem foi escrever o livro de Atos? Quem? Muito bem, Lucas. Está escrito assim, ó, na minha versão. Na minha versão está escrito assim: em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a serviço dele. E depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Senhor, esse é o texto da tua palavra. Nós estamos no nosso dia a dia com as nossas dificuldades, mas que esse texto fale ao nosso coração esta noite e nós possamos ser ministrados pela tua palavra no poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Abra uma Bíblia de você. Fica com a Bíblia aberta aí. Volte aí 2 páginas. Lá no capítulo 8, no versículo 40, a gente vai ter que, para começar a pregação lá, tem que vir um pouquinho aqui. Na verdade, esse texto que a gente vai ler é um texto que tem várias referências bíblicas, mas a gente não vai trabalhar todas, porque temos um pequeno tempo de 40 minutos para a palavra. Capítulo 8, versículo 40, diz assim: mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Filipe sai de Azoto e vai para Cesareia. Cesareia é essa em que Cornélio mora. Segura isso. Eu tinha deixado um mapa para mostrar. Alguém pode apagar a luz aí? Eu gostaria de ter aquele laserzinho, aquela luzinha. Mas ainda não tenho, não, gente. Esse mapa não foi o que eu deixei. Eu tinha deixado no PowerPoint já bem estendido assim. Tem encaixou? Porque desse jeito aí, quem está ali no meio não vê nada. Se não der, deixa para a próxima. Outro dia eu uso o mapa, para ficar bonitinho. Não, se não tiver aí, vamos deixar para a próxima, que meu tempo é curto. Pode ligar a luz, por favor, quem foi que desligou. Eu vou continuar. O que eu ia mostrar no mapa é que existe um caminho que Filipe faz em direção a Cesareia, que mostra como se fosse o evangelho expandindo. Isso para fazer referência a Atos capítulo 1, versículo 8, que está escrito. Atos capítulo 1, versículo 8, que está escrito. Alguém ali no fundo sabe. Deve ser frequentadora de EBD. Isso aí é frequentadora de EBD. E recebereis poder quando vier sobre ti o Espírito Santo, e será minhas testemunhas tanto em Jerusalém, quanto em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Entender isso, a gente vai repetir isso aqui toda a pregação no livro de Atos. Toda a pregação no livro de Atos a gente tem que, com base em Atos 1, versículo 8.
Atos capítulo 1, versículo 8. A igreja está expandindo. E agora a igreja está tomando uma proporção cada vez maior. Saiu do redor de Jerusalém, já foi ali na Judéia, já está subindo. Já está começando a tomar os confins da terra. Porque para os judeus naquela época, os confins da terra é aquele lado além do mar. Quando a gente estudou o livro de Gênesis, não sei se vocês lembram, a gente falou que os filhos de Noé, que são Sem, Cã e Jafé, Sem ficou no oriente, Cã ficou no sul e Jafé foi para o norte. É por isso que a gente tem pouca informação no Antigo Testamento dos filhos de Jafé. A gente tem muita informação dos filhos de Sem e dos filhos de Cã. Ou seja, esses gentios que estão lá, esses filhos de Jafé que estão lá, não tinha a salvação ainda. Então a igreja agora está crescendo. É esse aí que eu queria mostrar, mas agora eu já expliquei. Não, mas peraí, rapidinho, peraí. Desliga agora aí de novo, por favor. Que eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Obrigado. Observe, aqui embaixo, bem aqui embaixo está Jerusalém, onde está saindo o ponto vermelho. Jerusalém, estão vendo Jerusalém aqui embaixo? Todo mundo está percebendo quem é Jerusalém aqui? De onde está saindo o ponto vermelho. Aí tem uma seta azul que está indo para Lida. Ali no meio está Lida. Que Pedro fez as curas que Mateus pregou na semana passada. E depois de Lida ele foi para Jope. Jope é onde Pedro está agora, na pregação. Observe que Jope está em um lugar à beira-mar. Esse mar aqui não é um lago, não é um rio, é um mar imenso. Ou seja, Jerusalém está aqui, ali é o mar. Todo mundo que está depois desse mar é considerado gentil, é considerado estrangeiro, é considerado estranho. Então, o fato de ter acontecido em Jope, a gente vai para a pregação. O fato de ter acontecido em Jope é Deus anunciando que o evangelho não pode ficar preso aqui. O evangelho tem que se expandir. Lá em cima tem Cesareia também, que é onde Pedro vai subir para pregar a palavra ainda hoje nessa pregação. Ele está em Jope e sobe para Cesareia, tudo à beira-mar. Deus está dizendo que o evangelho não pode ficar preso em Jerusalém. Amém? Observe que... Pode ir. Obrigado, irmã Maria. Obrigado, Fabiana. Agora vamos para a pregação de fato. Observe que tudo que está acontecendo aqui é Deus falando uma mensagem. O evangelho não está dentro de um localzinho, não está assim, não está dentro da mente de Pedro. A gente vai estudar isso. O evangelho não está dentro de Jerusalém, a gente já viu isso lá quando a gente estudou o livro de Marcos. O evangelho está expandindo. Chega lá em Cesareia, morava um homem chamado Cornélio, centurião de uma companhia do exército chamado Italiana. O que é que isso quer dizer? Itália é onde fica, qual cidade? É onde fica Roma. Roma fica na Itália, né? Certo? Eu estou errado? Quando fala aqui que Cornélio, ele está em um esquadrão, em uma campanha chamada Italiana, quer dizer que ele está em uma das melhores, ele está em uma das mais renomadas companhias do exército romano, porque essa companhia é a companhia local de Roma. Não é tipo uma base do Brasil nos Estados Unidos, não é a base do Brasil na China, é uma base brasileira. São pessoas que são brasileiros. Não ficou legal essa ideia, mas o que eu estou dizendo é que Cornélio claramente é um romano. Ele não é alguém que nasceu em Jerusalém e ganhou uma cidadania romana. Obrigado, meu povo. Ganhou uma cidadania romana. Não, ele é romano de fato. Isso quer dizer que enquanto outros ganharam cidadania, ele é cidadão de sangue e geograficamente. Então tem alguém que é romano de sangue, mas nasceu em outro lugar, como Paulo. Tem gente que é romano porque ganhou a cidadania fazendo alguma coisa, um contrato. Esse cara aqui, ele é romano de sangue e de território. Então é importante perceber que Deus está escolhendo o lugar certo para expandir o evangelho. E aí tem que fazer menção novamente à pregação de Inácio. Vê como Deus tem sido estrategista para a propagação do evangelho. Cornélio é uma pessoa importantíssima, porque ele, a partir de agora, vai ser
o precursor das missões para os gentios. Até então, as missões eram só para os judeus. Agora, com a orientação de Deus, direcionado especificamente para Cornélio, temos a missão para os gentios. E é importante que aqui é uma terceira história de 3 contos, mais ou menos. O primeiro conto é Filipe ajudando o etíope a receber o evangelho. O segundo conto é Ananias ajudando Saulo a receber o evangelho. E agora é Pedro ajudando Cornélio a receber o evangelho. O que está sendo pregado aqui, nessa perícope que Lucas está nos trazendo, é que o evangelho tem que ser propagado de boca a boca. A gente vai ver que não tem como o evangelho ser propagado com você de boca fechada, comigo de boca fechada. O evangelho não vai ser propagado com você só mostrando ação de crente e achar que não. Quando eles veem que eu estou fazendo isso, é a minha forma de evangelizar. Não é assim que funciona. O evangelismo é falado. A pregação do evangelho é falada. A propagação do evangelho é através da palavra. E aí a pergunta que já começa para o nosso dia, para o nosso domingo, para a nossa semana é: você tem propagado o evangelho? Porque nós estamos no livro de Atos, expondo esse texto, e a única coisa que a gente escuta em todas as pregações, a gente tira informação do texto de Atos, várias. Deus usando o Espírito Santo dele, Deus usando o profeta, Deus fazendo cura, Deus fazendo milagre. Mas uma coisa que vai estar em toda a pregação é: Deus quer que você pregue a palavra. Esse é um imperativo para nós. Isso é um chamado de Deus à nossa responsabilidade de pregação. No versículo 2 ele fala: era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Observe que Cornélio é o tipo de pessoa que o judeu não gosta. Qual é esse tipo de pessoa que o judeu não gosta? Ele é um romano, ou seja, ele é gentil. Ele é um soldado, ou seja, ele oprime o povo judeu. Mas aqui diz que Cornélio é temente a Deus. Quantas vezes eu e você conhecemos pessoas que ainda não professam a fé de Jesus Cristo, mas essas pessoas têm obras maravilhosas? Você olha para essa pessoa e ela tem obras maravilhosas, mas ela ainda não professa a fé em Jesus Cristo. Sabe o que falta para essa pessoa? Você ir lá e pregar o evangelho. Vai ficar muito mais fácil a gente entender que a salvação vai chegar para essa pessoa quando ela crê em Jesus Cristo, do que você ficar pensando que porque ela é temente a Deus e faz esmolas, ela vai ser salva. É muito um conto que a gente escuta na internet, que as pessoas falam assim: eu não preciso ir para a igreja para ser salvo, então Jesus está mentindo. Eu não preciso estar congregando para ser salvo, então a Bíblia é mentirosa. Porque se a Bíblia fala que é o homem que prega para o homem, que é um falando para o outro, aí alguém agora fala: não, eu consigo ser santo sozinho. Cornélio, de maneira peculiar, estava sendo santo sozinho, mas Deus sabia que ele não sabia o que precisava saber. E aí Deus vai chamar agora Cornélio para a verdadeira salvação. A salvação de Cornélio não estava na esmola. A salvação de Cornélio não estava na oração. Onde é que estava a salvação de Cornélio? Em Jesus. Então talvez você tenha um amigo, você tenha um primo, você tenha um irmão, talvez seja você que esteja aqui neste culto esta noite, que sabe que você é temente a Deus. Você ora de manhã quando acorda, você ora de noite quando vai dormir. Quando tem alguma pessoa com necessidade, seu coração dói e você ajuda. Você às vezes não consegue ver algo errado que você quer implantar uma justiça ali. Isso tudo é bom. Você está temendo a Deus verdadeiramente. Porém, a sua salvação, a salvação desse seu amigo não está nisso. Está em Jesus Cristo. Irmãos, você deve ter um primo, uma mãe, um tio. Não deixe de pregar o evangelho para esta pessoa. Não é porque ela é uma pessoa que parece devota a Deus, que parece piedosa, que existe salvação nela. Ela precisa, assim como cada um de nós. Não é só ela, não. Eu também preciso, você também precisa. Nós somos desesperadamente necessitados da presença do nosso Deus. No versículo 3 fala: um dia, por volta das 3 horas da tarde,
durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? Observe que maravilha deve ter sido para Cornélio estar lá em oração. Ele é um homem temente a Deus, então provavelmente uma pessoa de oração. Aqui fala que ele estava em oração, e em oração vem um anjo e fala: Cornélio, e ele fala: O que é, Senhor? Cornélio, ele se apresenta agora para ouvir o que o anjo tem para falar para ele. A questão interessante aqui é que Deus, para provar que está ouvindo as orações de Cornélio, vai e envia um anjo para encontrá-lo neste momento. Hoje, na nossa escola bíblica dominical, tenho sentido falta de alguns irmãos. Por favor, esforce para estar conosco na escola bíblica. Hoje, na escola bíblica dominical, falamos sobre como Deus, Ele... Deixa eu voltar. Hoje, na escola bíblica dominical, falamos... Eu me esqueci. Ô, gente, olhem pela minha mente, porque eu não estou vendo, não. Pelo amor de Deus. Eu vou voltar a ler o texto aqui. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus, que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? Então, vou continuar a explicação. Não vou usar exemplo, não, que se não veio. Então, vamos voltar. Cornélio estava lá orando, chegou o anjo. Meu Deus, eu me perdi. Deixa eu beber água. Oh, meus irmãos, me perdoem. Vamos voltar, vou fazer a revisão para a gente chegar. Cornélio é uma pessoa importante da corte italiana, porque ele é italiano, nasceu em Roma, de sangue e de território. Ele era piedoso, por ser piedoso, Deus envia um anjo para falar com ele naquele momento. E aquele anjo que vai falar com ele naquele momento quer provar que Deus está ouvindo as orações deste homem. E porque Deus quer provar a oração, que Deus está querendo provar que está ouvindo a oração desse homem, manda o anjo nesse momento. Cornélio, ao ouvir isso, ele fica totalmente atemorizado. Ele entende que agora está tendo uma experiência espiritual. E nessa experiência espiritual, ele vai agora ter o encontro com Deus, onde Deus está ouvindo a oração de um ímpio. Olhe como essa história aqui está quebrando toda a estrutura mental de um judeu. Um judeu, ele acredita que ninguém vai ter acesso a Deus se não for pelo templo. Ninguém vai ter acesso a Deus se estiver impuro cerimonialmente. Só que agora Deus escolhe visitar Cornélio neste momento. O anjo que vai até ele é um anjo enviado do Senhor para provar para ele que Deus está escutando as orações de Cornélio. Lembrei. E aí na EBD, nós falávamos que não importa a situação que você está vivendo, não importa se está difícil, não importa se você está em crise, não importa se você está no meio de uma briga, Deus está lá. Deus está presente. Muitas vezes eu e você esquecemos disso, ainda mais em situações de conflitos, problemas, doenças ou estresse. Quando a gente está naquele olho do furacão, como dizem, a gente tende a esquecer que Deus está presente. E ainda a gente esquece de uma coisa pior. Deus já tinha visto tudo isso antes de falar haja luz. Antes de Deus falar haja luz, Deus já tinha visto tudo o que está acontecendo na minha vida hoje, o que vai acontecer na sua vida amanhã e o futuro dos seus filhos, se ele não voltar. Então Deus já viu tudo isso. E agora ele está provando a Cornélio que sim, Cornélio, eu sei que você é homem piedoso. No momento de oração, Deus envia um anjo para falar com Cornélio. E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Meus irmãos, muitas vezes a gente julga as ações dos outros. Então alguém está lá cantando, está cantando errado, está cantando desafinado. E aí a gente fala: Deus não recebe esse louvor. Mas ele está pensando que eu estou falando cantando errado, desafinado, no tom. Mas não é isso que eu estou falando. Muitas vezes
a pessoa está levando uma vida pecaminosa, mas ela está em louvor e a gente quer julgar a pessoa, como se Deus não estivesse recebendo aquilo. Uma coisa que eu aprendi é, não se coloque entre a adoração de ninguém. Se a pessoa está querendo adorar a Deus, deixe ela adorar a Deus. Cornélio, sendo um soldado romano, tido pelos judeus como uma pessoa não quista, Deus está recebendo as orações dele. Muitas vezes eu e você não estamos naquele nível espiritual que a gente gosta de estar, mas o pouquinho que você estiver entregando, Deus vai estar recebendo. Às vezes você está julgando alguém. Como é que Deus vai ouvir a oração de uma pessoa que faz isso? Isso não te compete. Porque se ela está orando, Deus está recebendo. Isso tem que gerar primeiro consolo em você. Todas as suas orações, Deus está ouvindo, para gerar consolo, mas também para gerar temor. Não se coloque na frente da oração de ninguém. E aí, o anjo vem com uma ordem para Cornélio. Agora, envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. A gente viu ali no mapa que Jope fica bem assim à beira-mar. E é interessante que a orientação do anjo é muito específica. Não procure um Simão em Jope. Não procure um Pedro em Jope. Procure um Simão na casa de Simão. Na casa de Simão é Simão curtidor, mas não é esse Simão que você tem que procurar, é Simão Pedro. Ou seja, é um nível de detalhe tão grande que Cornélios ou acredita ou não acredita. Então, quando Cornélios escuta isso e manda os mensageiros, de fato, ele mostra o seu temor ao Senhor. Não é uma loucura da cabeça dele. Ele consegue ver que, de fato, alguém está dizendo alguma coisa para ele. O Deus que ele está tentando buscar está dizendo alguma coisa para ele. E o que é? Algo bem específico. Vai lá em Jope, vai ter uma casa de Simão curtidor. Lá vai ter um Simão chamado Pedro. Procura esta pessoa. Agora vamos pensar mais um pouquinho sobre isso. O anjo está lá. O homem está lá. A mensagem está lá. Por que o anjo não falou logo? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Aí depois que Cornélio fosse salvo, eu já creio, amém, pronto, agora você é salvo. Vamos lá conversar com o apóstolo. Primeira coisa, anjo não prega evangelho. Paulo fala, se você descobriu que algum anjo ouviu um evangelho, te contou, amaldiçoe isso. Existe uma religião, que eu já sou orientado para não poder falar nome de religião aqui. Existe uma religião que o líder deles recebeu uma revelação de 2 anjos. E aí ele tem um olho especial e lê uma tábua de ouro. E por isso ele sabe mais do que as outras pessoas que não têm um olho especial. O que está sendo dito lá em Gálatas é, se algum anjo te der uma revelação, seja maldita. Anjo não revela o evangelho. Então, a gente tem dentro da nossa fé irmãos que colocam todas as suas apostas em uma visão de anjo. Não se faz isso. Para vocês que gostam de YouTube, para vocês que gostam de ver pregação, e aí sempre tem alguém muito inspirado, que ora mais do que todo mundo, que sabe mais da Bíblia que todo mundo e fala, tive a visão de um anjo, isso. Coloque o pé no freio. Se o anjo falou para aquela pessoa, é para aquela pessoa, não é para você. O que é para você é o que o anjo falar para você, porque o anjo fala, ou, de maneira geral, o que está na Bíblia. Então, por favor, quero deixar bem claro para vocês, anjo não prega evangelho. Anjo não prega o evangelho. Falado isso, que anjo não prega o evangelho, Cornélio simplesmente entende que para ter acesso a Deus, vai precisar ir até um homem. Isso lembra muito, não sei se vocês conhecem, uma história de Naamã. Naamã, um general do exército sírio, ele é leproso, temente, e aí vai em direção a quem? A Eliseu. Olha que disparidade. Um general em alta classe vai na casa de um profeta que nem abre a porta para ver o general. Olha Cornélio, um centurião, não necessariamente de alta classe, mas de uma classe, mais um soldado, agora está indo na casa de um curtidor. O que é um curtidor? É aquelas pessoas que fazem um trabalho sujo.
Curtidor é a pessoa que faz o trabalho sujo. O que é o curtidor? Aquela pessoa que corta a pele tira a pele do animal e coloca estirado para aproveitar aquela pele do animal. Claro que aqui não foi Cornélio que foi, mas Deus está dizendo que a salvação não está nos lugares glamurosos. Não pense que vai ser nos lugares glamurosos que Deus vai anunciar a salvação. Não, 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 não. Pobrezinho nasceu em Belém. Será que pode vir algo de bom de Nazaré? Nem sempre o glamour é algo que deve chamar a atenção aos seus olhos. Porque na maioria das vezes, Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. E aqui, os servos de Cornélio vai ali na casa de Simão Pedro e no versículo 7 diz: Logo que o anjo falava, se retirou. Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso do que estava a seu serviço. E depois de explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Aí aqui finaliza, pelo menos na minha parte, a história de Cornélio. E que história simples. O homem era devoto a Deus, o homem estava orando, o homem fazia esmola. Chegou um anjo e disse a ele: faz isso, isso e isso. Ele simplesmente vai. Observe que aqui não tem nenhuma negativa do anjo, ou de Cornélio. Cornélio não fala: opa, espera aí, me explique. Não. O que é que Cornélio entende? Não foi isso que falou? Vai lá e faz. Então eu vou fazer. Cornélio, como uma pessoa não convertida, escuta um direcionamento de Deus e faz. Aí, Lucas, de maneira muito irônica, vai contar a história de Pedro. A gente vai entender porque eu estou fazendo essa jogada aqui. Versículo 9, no dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Observe, Pedro está em Jope, uma cidade marítima, provavelmente com muita intensidade solar, e sobe para orar. Um dia depois que Cornélio teve esta visão. Para lembrar de Jope, lembrem-se de Jonas. Já pregamos aqui também sobre Jonas. Jonas, quando tem que ir para Nínive e ele quer fugir, para onde é que ele vai? Ele vai para Jope. Por que Jope? Pensem, por que Jope? Jope é o porto mais perto dos judeus. Então, os judeus têm um porto específico naquela época particularmente, que eles usavam, que era o porto de Jope. Salomão, quando traz as madeiras dos outros lugares, todas vêm pelo porto de Jope. Quando Jonas quer fugir da presença de Deus, vai para o porto de Jope. Porque o que Jope significa para os judeus, a evasão da Terra Santa, a saída da Terra Santa. Então, Pedro estando em Jope é uma ironia de Deus, dizendo: olha, o lugar que vocês usam para mostrar distância entre o Jerusalém e os ímpios é o lugar que eu vou dar a visão de essa porta estar se abrindo. O que está acontecendo aqui é que existe inimizade entre os judeus e os gentios. E Deus está querendo quebrar o quê? O muro da inimizade. Irmãos, entender que essa geografia é tão importante nessa dinâmica de Pedro e Cornélio, nos ajuda a entender quando Deus fala lá em Efésios, dizendo assim, Jesus quebrou o muro de inimizade. Não sei como é que tem sido os seus dias. Eu sei que para muitos sempre tem alguém que te chateou, sempre tem alguma situação que tocou em você, sempre teve alguém que falou uma palavra errada, teve alguém que falou de um jeito que você não gostou, teve alguém que te tratou de uma maneira que você sabe que não devia ser tratado assim. Uma coisa que eu te digo é: quebre a barreira e o muro da inimizade. Nós vamos ver agora, nesses próximos versículos, Deus quebrando uma barreira que está sendo construído há séculos, se não milênios, de um povo que se achava mais santo que todo mundo, e todo mundo que não era judeu era impuro. Todo mundo que não era judeu era ruim. Todo mundo que não era judeu era inimigo. E muitas vezes nós temos pessoas assim também nas nossas vidas, que a gente olha para elas e fala: ali eu nunca vou andar do lado. Com aquela pessoa eu não quero nem conta. Você acha mesmo que Deus ama essa pessoa? Você acha mesmo que Deus vai abençoar essa pessoa?
Depois de fazer tudo isso, Deus vai abençoar. Depois de fazer todo esse remeleixo aí, Deus vai fazer alguma coisa boa para essa pessoa? E eu quero te dizer que sim. Porque Deus quer quebrar o muro de inimizade. Mas assim, falar isso hoje, que você não está com briga com ninguém, é muito bom de ouvir. Galdino, você está falando isso aí com certeza. Deus não quer mesmo que tenha muro de inimizade. Eu sei, Galdino, isso é bíblico. Eu sei, Galdino, isso é cristão. O problema é quando você está no problema e você está na crise e o problema está te tocando e você está com a raiva. Quando você está com raiva, quando você está no meio do problema, quando você está querendo matar aquela pessoa, é aí que esse texto vai ter que ser anunciado ao seu coração. Não levante o muro de inimizade, porque Deus está quebrando. E isso tudo você vai perceber Deus fazendo, inicialmente mostrando: vou fazer isso em Jope. No lugar onde Jonas estava querendo sair. No lugar onde os judeus sabem que é para ir para longe da presença de Deus, eles vão para Jope. É aqui que eu vou mostrar a eles que eu não tenho distinção de povo. No versículo 10 diz: estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam comida, sobreveio um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas. Observe, não necessariamente Pedro aqui estava de jejum. Ele provavelmente estava no horário do almoço, na parte de cima de uma casa, com sol na cabeça dele, orando. E aí ele está com fome, ele vai entrar em um êxtase. E o que é que quer dizer êxtase? Ele simplesmente, é como se Pedro parasse de perceber o mundo terreno e começasse a perceber o mundo espiritual. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência em oração, como se naquele momento você não mais estivesse presente, você estivesse em outro ambiente. Não sei se vocês já presenciaram isso. Eu já ouvi relatos de muitas pessoas que têm uma carga intensa de oração, que chega um momento que você não está mais sentindo que está naquele lugar. É como se você estivesse em outro lugar. Então, provavelmente, é isso que aconteceu com Pedro. Pedro agora está com a atenção totalmente voltada para esta visão. E esta visão é muito importante, porque o que está acontecendo é que o céu aberto está descendo. E por que o objeto está descendo do céu aberto? E onde é que a gente viu o céu aberto? No Novo Testamento, Jesus sendo batizado, o céu se abre, desce uma pomba, Deus fala, evento importante. Estevão sendo martirizado, ele olha para o céu, vê o céu aberto. E agora, uma terceira vez, o céu está aberto. O que é que Lucas está dizendo? Tem algo importante aqui. Pedro, você está tendo uma visão. Então, observe, ele está em êxtase, então não é visão terrena. Ele está tendo uma visão espiritual. Agora que ele está tendo uma visão espiritual, ele está tendo uma visão séria. E por que é sério? Porque o que está vindo do céu. Isso é tão sério. E o peso disso aqui, gente, é tão grande. É porque a gente não é judeu, a gente é gentil. Mas isso é muito pesado para um judeu. O que está acontecendo aqui é que um problema que dura milênios, até hoje tem judeu que acha a gente impuro. Até hoje tem judeu que, dependendo da sua religião, não vai comer com você. Dependendo da sua religião, não vai sentar na mesa com você. E muitas vezes nós somos esse judeu. Nós escolhemos mesa que vamos sentar porque aquele é impuro. Eu nunca vou entrar na casa de uma pessoa de tal religião porque eu vou compartilhar a mesa com aquela pessoa. Era o que acontecia com o judeu. Muitas vezes acontece com a gente. Mas nos judeus tem uma carga milenar. É quase 6.000 anos falando para o outro, dizendo, não, você é impuro, nós somos puros. E agora tem que quebrar uma coisa que está atrapalhando a propagação do evangelho. E para que isso aconteça, Deus dá uma visão vindo do céu. O que eu e você precisamos perceber claramente aqui é que Deus, às vezes, precisa usar métodos extraordinários para mudar a minha e a sua mente. Muitas vezes eu e você temos uma mente fechada para alguma coisa. Muitas vezes eu e você temos uma mente fechada por causa da cultura, por causa da história, por causa da tradição, porque meu pai me ensinou assim, porque minha mãe me ensinou assim, porque eu nasci assim, porque aqui se faz assim. E o evangelho está tentando mudar a sua mente, mas você não deixa.
Sabe por que você não deixa? Porque você está em um lugar confortável. Você está em um lugar que Deus está querendo muda. Mas você fala, pô, se eu mudar, e aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Pedro estava numa situação dessa e Deus dá uma visão espetacular. No versículo 12. Contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, ouviu-se uma voz que se dirigia a ele e disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Quando você olha esse texto aqui, você pode imaginar que desceu um boi, e aí mate e coma seria maravilhoso, né? Desceu um carneiro, mate e coma seria maravilhoso. Mas pense que ele viu primeiro o boi, depois ele viu o carneiro, aí depois ele viu um cachorro, depois ele viu um gato, depois ele viu um tiu, depois ele viu uma cobra, depois ele viu um escorpião, depois ele viu um urubu. Aí Deus olha para ele e fala assim, ó, mate e coma. Você ia matar e comer? Agora, se você não ia matar e comer, imagine Pedro. Se você não ia matar um cachorro para comer, e você é gentil, com fome come qualquer coisa, imagine o judeu, Pedro. Então aqui, observe que está sendo quebrado um estigma na mente de Pedro, gritante, que olhe, a lei cerimonial, a lei que gerava impureza, está abolindo. E é interessante saber que a lei está abolindo. Vamos abrir Gênesis capítulo 9, por favor. Deixa o dedo em Atos, porque a gente vai voltar para lá. Porque os judeus dizem, gostaria muito de conhecer mais judeus para conversar com eles. Os judeus dizem que a lei é eterna. Então, se a lei é eterna, a lei cerimonial deveria ser eterna. Mas em Gênesis capítulo 9, versículo 3, está escrito uma coisa. E o que é que está escrito aí em Gênesis 9, versículo 3? Está escrito assim, ó. Tudo que vive e rasteja será alimento para vocês. Assim como dei vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Observe agora a grandiosidade do problema. Os filhos de Jafé e os filhos de Cã, que são os outros dois filhos de Noé. Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé escutam de Noé, dizendo, olha, Deus agora deixou de comer tudo. Jafé, ótimo. Vou comer o quê? Vou comer frango, vou comer cordeiro, vou comer cachorro, vou comer macaco. Sem fala, vou comer escorpião, vou comer barata, vou comer rato. Aí os judeus falam, vou comer cordeiro, vou comer boi. Aí ele vai, o judeu, porque ele acha que a comida dele é mais limpa, ele diz assim, ó, vocês que estão comendo cachorro, vocês que estão comendo macaco, vocês que estão comendo barata, vocês comem coisa imunda. Então Deus aqui errou, porque Deus falou que todo mundo podia comer o que se rasteja. Agora, vê se não parece com a gente quando vai em outro país. Estava falando hoje de manhã que eu fui no São Tomé e Príncipe e na primeira semana o prato que me deram foi um gato cozido. Já comi, gostei, delícia. Aí depois fui visitar outra pessoa, me deram escargot. Escargot é bonito, caramujo. Escargot é muito bonito, não escargot. Era o caramujo, tiraram o caramujo de dentro, frita, volta para você comer. Você é missionário, fez curso de missão, fala que no curso de missão fala, missionário no campo tem que comer a comida do nativo. Você vai lá e faz o quê? Come aquela comida. Aí, estou numa festa, olham para mim e falam assim, ó, Galdino, a gente preparou um camarão para você, oh, glória, aleluia, amo camarão. Aí bota o camarão lá em cima, o camarão parece uma barata. Aí eu vou comer. Só que tudo isso é gosto. Eu e você tá assim, ó, eu tenho que comer isso, mas é gosto. Para o judeu era pecado. Então, enquanto eu e você olha para isso e fala assim, ó, rapaz, eu não comeria não, porque é nojo. Para ele é pecado. Então, o que Deus está quebrando aqui é essa carinha de nojinho nossa, de quem come gato, de quem come rato. Ainda passei pouco tempo em São Tomé e Príncipe, porque a promessa é que faltava comer 2 coisas. Faltava eu comer macaco e morcego. Não comi, graças a Deus. Não comi. Mas, até então é questão de gosto. Aqui era pecado. E Deus agora está quebrando isso. Vamos voltar lá para Atos.
Agora, que dificuldade é para Pedro, se para a gente já é difícil pensar que Deus mandou Pedro comer cachorro, macaco, morcego. Imagine para Pedro, que nunca tinha comido essas coisas. Pedro não come nem porco. Pedro não come coelho, porque, querendo ou não, eu e você ainda vamos comer esse lá. Botou um porco, eu vou comer. Botou um polvo, eu vou comer. Botou um camarão, eu vou comer. Amo salada com camarão. Mas para Pedro, tudo isso era pecado. Mas aqui há uma grande ironia. Porque os judeus, eles têm cara de santos. Quando eu falo judeus, não o povo. Por favor, não estou falando que os judeus têm cara de santo, mas a religião judaica, o farisaísmo, tem cara de santo, mas no final não é nada disso. Observe onde é que Pedro está. Pedro está na casa de uma pessoa que toca em cadáver todos os dias. E pela lei, se alguém toca em cadáver, você não pode comer no utensílio que aquela pessoa comeu. Agora pense, Simão o curtidor é uma pessoa que está totalmente impuro a todo momento. Simão o curtidor é uma das pessoas que não vai conseguir entrar no templo de Jerusalém. Pedro está comendo ali, naquele prato que todo mundo daquela casa come, usando aquele garfo que todo mundo daquela casa come, mas ele cerimonialmente está impuro, mas ele não come essa carne. No final, Deus está dizendo, impureza por impureza, você está impuro. Se é por impureza que você não come, você está impuro. Aí se alguém falar assim, se ele falar, não, eu estou impuro porque comi no utensílio, mas não estou comendo animal imundo. Aí Deus falaria para Pedro, e lá em Gênesis capítulo 9, versículo 3, que o homem pode comer tudo. Então o que eu quero que você perceba, e que está sendo quebrado o estigma na mente de Pedro. Eu e você precisamos aprender que muitas das minhas e as suas convicções são religiosidade. Muito do que você acha certo é religiosidade. E você procura texto para defender a sua religiosidade. Eu e você, não é você, eu também faço isso. Na verdade, isso é o normal do religioso. Todo mundo que tem uma religião, ele tem dois caminhos. Ou ele diz que ele é ruim, eu sou ruim, não consigo viver toda a minha religião. Ou ele vai começar a torcer a religião dele segundo seus princípios. Coisas que a gente escuta muito. Eu tenho que perdoar, mas não tenho que andar, né? Porque Deus fala assim, ó, amai a próximo como a ti mesmo. Se eu andar com ele, eu não estou me amando. Eu já ouvi isso e falei, não. Não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que o texto está dizendo. Não, Galdinho, ó, vou falar uma coisa. A Bíblia no Novo Testamento nunca falou de dízimo, por isso que eu não dizimo. Não é isso que o texto está dizendo. Você não quer dizimar? Não dizime. Ótimo, tá bom, legal. Mas não use a Bíblia de maneira leviana. Não, Galdino, a Bíblia fala que para não se abrasar tem que casar, então a gente vai casar logo. Não, peraí, não está entendendo. Não é assim que você tem que ler esse texto bíblico. Então a gente, assim como Pedro, tem muitas convicções. Porque quando olha para Pedro, parece assim, ó, é verdade, os judeus são religiosos mesmo. Mas esse texto é sobre mim e sobre você, que temos a nossa religião, abraçamos a religião e usamos da Bíblia para defender o que a gente acha. E muitas vezes isso afasta mais do que ajuda. Por isso que muitas pessoas não aceitam o evangelho da boca de alguns crentes em específico. Porque eles vão olhar para esse crente e falar, você vive a sua fé e não essa fé. Não podia acontecer isso com Cornélio. Então Deus faz o quê? Chega primeiro. E Pedro, de maneira bastante irônica, na casa de Simão o curtidor, comendo em utensílios impuros, olha para Deus e fala, nunca comi nada impuro. É quase para Deus rir uma coisa dessa. E aí, no versículo 14, Paulo fala, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Agora, olha o contraste. O anjo chega para Cornélio e fala, faz isso, isso e isso. Cornélio levanta e vai. Vou. Deus chega para Pedro e fala, faz isso, isso e isso. Pedro fala, não. Olha que contraste maravilhoso que me expõe e expõe você. O homem ímpio, não convertido a Jesus Cristo,
não batizado, não conhecedor da lei de Deus, ao ouvir um direcionamento, vai e faz. O apóstolo andou com Jesus por 3 anos. Está vendo a pregação do evangelho crescer. Quando vê uma coisa dessa, a primeira coisa que ele fala para Deus é: não, Senhor. Observe que aqui é indesculpável para Pedro, porque Pedro está em êxtase, então ele sabe que está tendo uma visão espiritual. Ele responde: não, Senhor, então ele sabe que foi Deus que está falando. E ele tem a coragem de olhar para Deus e falar: não, Senhor. Mas também vamos dar uma colher de chá para Pedro, por quê? Porque é Pedro, né? Porque é Pedro que vai falar esses não várias vezes. Enquanto os outros, quando anda com Jesus, fala não vou questionar Jesus não. Pedro fala: não, você não vai lavar meu pé. Não, Senhor, não vou deixar bater em vocês. Não, se o Senhor morrer, morrerei. Aí Deus tem que fazer o quê? Tratar Pedro. Pedro está tratado? Está em processo. Eu e você somos assim. Estamos em processo. Primeira coisa que eu quero dizer para você é: por mais que Pedro seja indesculpável, Deus é misericordioso. Não coloque sobre si um peso tão grande que você não vai conseguir carregar. Deus sabia que Pedro ia replicar. Deus sabia que Pedro ia fazer dessa maneira. Mas antes de Deus dar o direcionamento que ele vai dar para Pedro, para pregar para Cornélio, Deus vai lá e trata Pedro mais uma vez. Eu e você estamos em tratamento. Você está com alguma dificuldade na fé? Descanse seu coração. Você está em tratamento. Você está passando por tempo de aflição? Não tome decisão. Você está em tempo de tratamento. Você está vendo alguma situação que você não consegue mudar? Não tente mudar na sua força, porque você está em tratamento. E esse estar em tratamento não é 2 dias, não é uma semana, é a sua vida. Porque Paulo ainda vai chegar e vai falar assim: eu tive que repreender Pedro na face dele, porque ele fazia diferença entre judeu e gentil. É esse Pedro aqui, que Paulo, alguns anos depois, vai ter que repreender ainda. Então Pedro continua em tratamento. E ele andou 3 anos com Jesus. Quem dirá eu e você? Será mesmo que você já está pronto? Será mesmo que você já está no seu maior nível de espiritualidade? Quero te adiantar com uma resposta seca e curta: não. Você não está pronto. Então, primeiro, é indesculpável você não estar pronto. Segundo, Deus é misericordioso. Então, descanse seu coração. Muitas vezes nós estamos em uma corrida contra o tempo para fazer tudo o que é certo. Só que você não vai conseguir. Você não vai conseguir acertar sempre. Você não vai conseguir estar moralmente certo sempre. Você não vai conseguir estar no seu nível de espiritualidade ótimo sempre. Você não vai conseguir tratar as pessoas bem sempre. Você não vai conseguir acertar sempre. Você não vai conseguir falar a coisa certa na hora certa sempre. Muito pelo ao contrário. Na maioria das vezes você vai fazer o errado. E eu e você, o outro que recebeu o erro do nosso irmão, temos que ser misericordiosos e falar: te entendo, meu irmão. Sabe por quê? Porque quem errou com você te feriu, mas você já errou com outro e feriu também. Tudo isso aqui é para dizer: Deus sabia que Pedro não estava pronto para abrir o evangelho para os gentios, então Deus deu uma visão extraordinária para Pedro. E eu e você também não estamos prontos para sermos os apóstolos de Pirajuí. Não estamos prontos ainda para pregar o evangelho todo dia. Não estamos prontos para toda a oportunidade que a gente tem de pregar o evangelho, a gente pregue. Nós não estamos prontos para isso. É indesculpável. Mas Deus é misericordioso. E o que é que isso quer dizer? Não pense: já que Deus é misericordioso, não vou fazer. Para você, indesculpável. Agora, se você está fazendo e não consegue fazer sempre, para você, Deus é misericordioso. Meus irmãos, a palavra que vamos finalizando aqui é que Pedro precisava pregar o evangelho, mas a mente dele atrapalhava o plano de Deus. A religiosidade de Pedro atrapalhava o plano de Deus. A tradição de Pedro atrapalhava o plano de Deus. Então eu e você
que não somos Pedro, com certeza temos mente, religião e tradição que atrapalha a propagação do evangelho. Para nós, somos inesculpáveis. Mas se você está tentando, e mesmo na sua tentativa, de vez em quando você vê fruto, às vezes você não consegue acertar, outro dia você errou, um dia você falou certo, outro dia você falou errado, Deus é misericordioso. E como é que Deus prova a misericórdia dele para Pedro? Versículo 16. Isso aconteceu 3 vezes. Por que 3 vezes é a demonstração da misericórdia de Deus? Porque depois que Pedro vai embora, achando que depois que Jesus é crucificado, Pedro foge, provavelmente com vergonha por ter negado a Jesus Cristo. Pedro se encontra com Jesus à beira-mar e Deus pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? Aí Pedro fala: eu amo, sim. Apacenta minhas ovelhas. Amém, então vamos começar a comer. Pedro, você me ama? Aí Pedro: eu amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Aí então vamos voltar a comer. Pedro, você me ama? Aí Pedro fala: ó Senhor, tu sabes. O que Jesus estava fazendo ali era gerando cura em Pedro, mostrando que ele estava totalmente paciente para Pedro amadurecer e cumprir o propósito que ele tinha para ele. Aqui novamente, Deus está mostrando paciência com Pedro, mostrando 3 vezes a situação para Pedro falar assim: ah, entendi. Deus falou comigo alguma coisa. Provavelmente o pastor Márcio, provavelmente que vai pregar na semana que vem, Deus vai explicar a visão. Mas para encerrar a pregação, está aí dizendo: em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. Amém. Irmãos, esses animais aqui representam todos os outros povos não judeus. Os filhos de Jafé, os filhos de Cã, os filhos que não são de Abraão. E o relato termina dizendo que o objeto foi levado para o céu. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é que no céu tem lugar para todo mundo. Não importa a sua religião, a sua de Pedro nesse caso, não da pessoa que vai para o céu. Então, quando Pedro achava que o céu era para os judeus, Deus está dizendo: olhe, esses animais que você chamou de impuro, estão voltando para o céu. Enquanto eu e você olha para alguns irmãos e julgamos eles dizendo: isso aí não é crente, porque é impuro, porque é imundo, o que Deus fala é o quê? Eles voltam para o céu. Enquanto eu e você olhamos para quem não é da nossa fé e fazemos todo o mal possível na voz contra eles, Deus está dizendo: tem lugar no céu para ele. Nessa última década do ano de 2012, mais ou menos, para cá, tivemos um grande embate na vida pública, que é os nossos irmãos, as criaturas de Deus, que vivem uma vida totalmente desregrada sexualmente, que é conhecido com a sigla LGBT. E essas pessoas, muitas foram expulsas de igreja. Muitas elas foram tiradas do convívio entre os irmãos cristãos, depois que se... Vocês entenderam? E aí o que acontece? É pecado? É. É impureza? É. Não sei. É imundice? É. Mas só que nós, como igreja, não colocamos ninguém para fora. Agora a igreja está tentando cada vez mais lidar com esse público, de maneira nenhuma passando a mão pela cabeça dela, mas entendendo como lidar. Mas em algum momento o que mais aconteceu foi exclusão de membros, expulsão, nenhum tipo de tratativa com esse público. Não estou dizendo que era fácil, não estou dizendo que é fácil, e não estou dizendo que a igreja já consegue lidar. Mas é um exemplo claro que aconteceu recente na história da igreja. E muitas vezes, nós e a nossa religiosidade,
ao invés de atrair pessoas para perto da palavra, ao invés de atrair pessoas para perto da presença, ao invés de atrair pessoas para perto de Deus, por causa da nossa tradição, por causa do nosso pensamento, por causa da nossa religiosidade, nós afastamos. O Evangelho é a religião do amor. Você precisa aprender a amar quem te ofendeu. Você precisa aprender a amar quem é distante. Você precisa aprender a amar o pecador. Você precisa aprender a amar as pessoas que fizeram mal à igreja. Nós precisamos aprender a amar. E esta visão que Deus deu a Pedro, primariamente, é para que Pedro amasse os gentios. Fiquemos de pé. Irmãos, o texto de Atos é um texto sobre propagação do Evangelho. Quando você expõe o livro de Atos, você vai entender que a história da igreja é sobre a pregação do Evangelho. É sobre Jesus Cristo que morreu na cruz para salvar todos os pecadores, do qual esse que vos fala é o principal. O que isso quer dizer? É que há salvação para todos. Por favor, não impeça a entrada de alguém aqui nesta porta por causa da sua opinião política, por causa da sua opinião teológica, por causa da sua opinião de tradição, por causa dos seus pensamentos. Porque Pedro estava pronto para fazer isso. E muitas vezes nós fazemos isso. Quando a gente, por qualquer motivo que seja, olha para alguém lá de fora e fala: rapaz, desse jeito você não entra aqui. Se você está nessa noite aqui e você percebe que quer aceitar Jesus, eu queria te fazer um convite. Você gostaria de aceitar Jesus esta noite, entendendo que o Evangelho é para você? Alguém aqui que não é cristão gostaria de receber o Evangelho no seu coração esta noite? Se não, não perca a oportunidade, porque a palavra está sendo pregada. Vamos orar. Senhor, esse texto é muito claro, que Pedro, sendo o apóstolo, o Senhor tratou com bastante misericórdia, porque ele ainda não estava totalmente experimentado no amor. Ele ainda não tinha experimentado que o seu amor não era só para os judeus, era também para os gentios. Mas nós, Senhor, muitas vezes também selecionamos quem amar. Muitas vezes nós também selecionamos quem queremos perto. Nós também selecionamos quem queremos pregar a palavra. Livra-nos desse mal. Livra-nos do mal, Senhor, de querer dizer quem pode ser e quem não pode ser abençoado pelo Senhor. Livra-nos do mal, Senhor, de querer dizer quem pode ir e quem não pode ir para a Tua presença. Porque nós não estamos, Pai amado, na porta do céu para dizer quem entra ou quem sai. Nós estamos necessitados de Ti, necessitados do Teu convite. Nos ajuda, Pai amado, na propagação do Evangelho. Meu Pai, coloca palavras na nossa boca, coloca atitude, Pai amado. Tira-nos esse temor de ser julgado. Tira-nos, meu Pai, esse medo do que vão achar se falarmos de Jesus. Tira o medo de perder os benefícios desta terra por pregar a Tua palavra. Nós te oramos. Nos ajuda a pregar a palavra de maneira fiel. Nos ajuda a estarmos prontos para a pregação para qualquer pessoa, em qualquer momento, e de maneira nenhuma, Senhor, qualquer motivação interna nossa nos negue a pregação e a propagação da palavra, em nome de Jesus.